Olá, garota! Que bom ter você aqui. Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a base do trabalho de qualquer desenvolvedor, seja ele ABAP ou de uma outra linguagem, que é a lógica. Nós usamos lógica o tempo inteiro sem nem perceber. Quando nós traçamos uma rota para um determinado lugar, por exemplo, normalmente nós optamos pela menor rota ou pela menos movimentada ou pela que passe em outros locais aos quais nós gostaríamos de passar. Para qualquer uma dessas opções, foi usado um raciocínio lógico para determinar qual o melhor caminho. Então, a lógica, ela está relacionada a uma forma específica de raciocinar, de pensar sobre algo. Se eu traço uma rota que dê uma volta gigante, ou se o Google Maps traça uma rota gigante que dá a volta no mundo para chegar aonde a gente quer, nós costumamos dizer que isso não tem lógica. Afinal, por que eu estou dando tantas voltas se eu poderia chegar a um lugar de uma forma mais fácil ou mais rápida? Ou seja, de uma forma mais lógica. Vamos imaginar então um processo simples de envio de carta. Qual é a lógica utilizada normalmente para que alguém consiga enviar uma carta a outra pessoa? Nós poderíamos dizer, bom, ela manda um e-mail hoje, né? Ela não manda carta. Essa lógica realmente seria mais simples, mas infelizmente, mesmo nos dias atuais, isso nem sempre é possível. Enfim, a pessoa normalmente começaria aí pegando um papel, uma caneta, escrevendo, colocando ela em um envelope e assim por diante. Seria lógico começar indo no correio para depois escrever a carta? Ou começar pela entrega? Isso dificultaria muito para que o processo final, para que o resultado final pudesse acontecer, né? Então vamos pensar aí em outros exemplos. Então, qual seria a lógica para fazer um cupcake? A gente começaria aí talvez misturando os ingredientes, aí depois a gente iria bater a massa, depois colocar na forma, assar, talvez rechear, talvez decorar, enfim. Seria lógico eu iniciar colocando na forma antes de bater, antes de misturar? Será que daria o mesmo resultado? E qual seria a lógica aí para fazer um hambúrguer? Será que se eu colocar tudo antes e depois fritar vai dar certo? Acho que não, né? Não vai dar boa. Qual a lógica para dirigir um carro? Qual a lógica para andar de bicicleta? Qual a lógica para comer um sorvete? Faz sentido eu começar mordendo a casquinha pela parte de baixo? Não faz. Mas eu poderia começar? Bom, eu poderia, né? Nada me impede. Seria a forma mais lógica? A forma ideal? A forma mais eficiente? Não seria, porque provavelmente você se lambuzaria inteiro, não daria muito certo. Mas dá para fazer. O resultado final seria o mesmo? Bom, talvez você me diga que sim, afinal você conseguiu tomar o sorvete. Mas talvez você me diga que não, porque você não conseguiu tomar ele por completo, já que muitas partes dele talvez tenha caído, né? Então, existem diferentes formas de se fazer a mesma coisa. Talvez nem todas tenham lógica, e talvez tenham lógicas diferentes, já que a lógica está intimamente relacionada à pessoa que está raciocinando sobre alguma coisa. Isso quer dizer que a lógica é algo individual e que o mesmo resultado pode ser obtido com diferentes formas de se pensar. Então, voltando ao envio da carta,
Quando nós determinamos um passo a passo ideal que tenha lógica para um processo específico, estamos criando uma sequência lógica. Então, eu posso determinar que o meu primeiro passo é pegar o papel. Você poderia determinar que o início do seu processo seria pegando uma caneta. Então, a nossa sequência lógica, os nossos passos seriam diferentes, mas nesse caso, o resultado seria o mesmo, porque você pegaria a caneta, depois o papel, eu pegaria o papel, depois a caneta, e a gente ainda assim teria uma carta ao final para enviar para o correio. Dito isso, nós temos agora então o nosso primeiro exercício. Eu quero que vocês peguem aí, pode ser um papel e uma caneta, pode ser no Word, pode ser no Notepad, pode ser até no celular, tanto faz, aí no bloco de notas do celular. E eu quero que vocês escrevam aí as três sequências lógicas abaixo, que é escrever a sequência lógica para cozinhar o feijão, escrever a sequência lógica para tomar banho e escrever a sequência lógica para lavar roupas, considerando que é preciso separar roupas brancas e coloridas. Vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui o Word. E vamos fazer um exemplo aqui, por exemplo, uma sequência lógica para fazer um suco de laranja. Laranja, suco de laranja. Então, quais seriam os passos para que eu possa fazer um suco de laranja? Então, em primeiro lugar, eu vou pegar uma laranja, pegar a laranja. Na sequência, eu vou cortar a laranja ao meio. E assim, como eu falei, a sequência, a lógica é individual. Então, talvez eu faça uma sequência aqui que você pensa, nossa, mas eu faço um suco de laranja completamente diferente, ou de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Ok, tá? Não quer dizer que a minha tá certa e nem que a sua tá errada. É a forma lógica que cada um tem. É óbvio que a gente sempre tenta buscar uma lógica que seja mais eficiente, tá? Então, peguei a laranja, peguei o cortador. Aliás, cortei a laranja ao meio, poderia ter um cortador também, né? Facilitaria. Vou pegar então o espremedor de laranja, espremedor. Vou colocar o suco da laranja. Não, não vou colocar o suco da laranja, não. Vou espremer primeiro, né? Peguei o espremedor só, agora eu vou espremer. Espremer as laranjas. Aí agora sim eu coloco o suco da laranja na jarra. Na jarra. Aí eu vou pegar água, porque eu gosto de misturar um pouquinho para não ficar tão forte, mas poderia ser só a laranja. Opa, pegar água. Misturar a água ao suco da laranja. Aí eu vou pegar o açúcar, e poderia ser que no seu não tenha. Na verdade, eu tomo suco de laranja sem açúcar, mas aqui estou colocando açúcar. Vou colocar o açúcar e depois vou misturar tudo. Poderia encerrar aqui, mas eu também poderia dizer que a minha sequência vai terminar só quando eu beber. Então, eu posso colocar no copo, colocar o suco no copo, o suco no copo e beber o suco. Então, pronto. Então, aqui até minha sequência mudou. A minha sequência para beber o suco de laranja.
Então, para que eu possa beber, eu tenho que antes fazer. Então, eu fiz o suco e bebi. Essa é uma sequência lógica, tá certo? Então, é isso que vocês vão fazer ali com as sequências de vocês, tá? Então, façam essas 3 sequências. Vamos continuar aqui. Então, façam essas 3 sequências lógicas. Tirem uma foto, postem lá nos stories do Instagram, me marquem que eu quero ver como é que tá a sequência de vocês. Marquem o perfil ABAP for Girls, de pelo menos uma das sequências abaixo, tá bom? Aliás, acima no caso. De pelo menos uma das sequências acima, tá errado. E é isto. Vamos seguir aqui. E vamos falar então sobre lógica de programação.